Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Record News. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record Internacional. O empresário Eike Batista é o principal alvo da nova fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele teve prisão decretada, mas está foragido. Polícia Federal pede ajuda à Interpol para localizar Eike Batista nos Estados Unidos. O empresário é acusado de pagar propina para conseguir facilidades em contratos com o Estado, quando o governador ainda era Sérgio Cabral. Diante disso, nós perguntamos: você acha que a prisão de grandes empresários faz com que os corruptos tenham medo de ser punidos? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews ou compartilhe o que você pensa pelo nosso WhatsApp. Vamos agora a outros destaques. Juro do cartão de crédito sobe para 484,6% ao ano e atinge patamar mais alto da série histórica. Nos Estados Unidos, câmeras flagram um momento em que trem bate caminhão ao meio na estrada. Do Congo para o Brasil, 5 refugiados montam banda para mostrar com a música o que passaram para chegar até aqui. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, que começa agora a segunda edição do Link Record News. Abrimos esta edição com informações sobre economia. Os juros médios cobrados pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo cresceram 2,4 pontos percentuais em dezembro de 2016, subindo para 484,6% ao ano. Os juros do cartão de crédito também atingiram um patamar mais alto da série histórica iniciada em 2011, Marcela. Pois é, em novembro os juros estavam em 482,2% ao ano. No caso do cheque especial, os juros médios cobrados pelos bancos nas operações com pessoas físicas caíram em dezembro, passando de 330,6% ao ano em novembro para 328,6% ao ano. O INSS, sistema público que atende aos trabalhadores do setor privado, registrou um déficit recorde de 149,7 bilhões de reais em 2016. Isso representa 2,4% do PIB, segundo o Ministério da Fazenda. O rombo registrou um crescimento de 74,5% em relação ao patamar de 2015, quando somou 85,6 bilhões de reais. Para este ano, a expectativa do governo é de um novo crescimento no rombo do INSS. A previsão, que consta no orçamento de 2017, já aprovado pelo Congresso Nacional, é de um resultado negativo de 181,2 bilhões de reais. Bom, e quem mora de aluguel já percebeu, está mais fácil negociar o valor do contrato. Isso porque os descontos foram confirmados por uma pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Pois é, a crise e a oferta maior que a procura estão fazendo os donos de casas e apartamentos cederem ao choro dos inquilinos. Tudo para manter os imóveis ocupados. Sacada com uma vista e tanto da cidade, endereço perto da estação do metrô e o filho como vizinho de bloco. Um apartamento sob medida para dona Lucélia, mas que por pouco ela não deixou para trás. O último reajuste previsto no valor do aluguel aumentaria a despesa para cerca de R$ 2.700 por mês. Inviável para a professora aposentada. Enviei um e-mail para a imobiliária, dizendo da dificuldade que eu ia desocupar o imóvel em 30 dias. Ela tinha até outros imóveis em vista quando avisou a imobiliária. Ficou surpresa com a abertura que teve para pechinchar o valor. Fiz a proposta de R$ 2.000. Aí no dia seguinte já recebi o e-mail que a proprietária havia aceito e que nós poderíamos fazer só um aditivo e eu continuar no imóvel. O momento econômico sugere mudança na postura dos proprietários. Imóveis que ofereçam algo a mais. No caso, preço atrativo mesmo. Quanto menor for a redução no valor do aluguel, maior é o risco das faixas passarem mais tempo penduradas.
De acordo com o Conselho Regional dos Corretores, os proprietários concederam, em média, 8% de desconto para quem buscou alugar um imóvel em São Paulo em novembro do ano passado. Com isso, o número de imóveis alugados em 11 meses aumentou mais de 33%. E a expectativa para este ano é de que os preços continuem em queda. A Fabiana vai diretamente ao ponto quando aparecem clientes para negociar. O apartamento do senhor continua disponível para locação? Ótimo. Eu vou levar um cliente amanhã para visitar. Eu só gostaria de confirmar os dados e a palavra-chave. O senhor aceita a negociação? Com desconto, ganha o inquilino que paga menos e os donos que não ficam com o imóvel fechado. E ela avisa, quem não cede, perde cliente. O momento é favorável para negociar e ela até ensina a melhor forma de começar esse tipo de conversa. Se eu chegar para o proprietário assim, olha, ou se abaixa ou cai fora, você está ameaçando, né? Uma dessas você pega um proprietário que não é dos mais maleáveis, então tá, fechou, acabou, encerra o contrato. Perdeu o negócio. Então, a partir que você vai até uma imobiliária que alugou para você, ela faz a intermediação. Então, ela vê o que é melhor para o inquilino e o que é melhor para o proprietário. Ela chega no meio termo. A Polícia Federal e o Ministério Público cumpriram mandados de prisão no Rio de Janeiro em mais uma etapa da Operação Lava Jato. O empresário Eike Batista teve a prisão decretada, mas não foi encontrado em casa. Após buscas, o advogado de Eike afirmou que ele está em Nova York, nos Estados Unidos, a trabalho. O advogado ainda disse que ele vai voltar e se apresentar à polícia, mas não tem previsão de quando isso vai acontecer. A Polícia Federal apura se houve vazamento da operação. O mandado de prisão internacional será pedido pela Polícia Federal à Interpol para o empresário com cumprimento imediato. O empresário é acusado de pagar propina para conseguir facilidades em contratos com o Estado, quando o governador era Sérgio Cabral. Eike Batista já era investigado na Operação Calicut, outro desdobramento da Lava Jato em que Cabral foi preso há cerca de 2 meses. O Ministério Público Federal apura um repasse de R$1 milhão de uma das empresas de Eike ao escritório da mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. Os agentes também tentam cumprir mandados de condução coercitiva contra Maurício de Oliveira Cabral Santos, que é irmão mais novo do ex-governador. Suzana Neves Cabral, ex-mulher de Sérgio Cabral, e mais 2 homens que seriam beneficiários do esquema de corrupção. A Polícia Federal investiga crimes de lavagem de dinheiro que teria sido escondido no exterior. O valor chega a mais de R$300 milhões e grande parte do montante já foi repatriado. Também são investigados os crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, além de organização criminosa. Um mandado de prisão foi cumprido contra Flávio Godinho, vice-presidente de futebol do Flamengo. Ele é acusado de ser um dos operadores do esquema. Bom, e sobre a operação de hoje, sobre toda essa repercussão com o pedido de prisão de Eike Batista, nós perguntamos na enquete do dia: você acha que a prisão de grandes empresários faz com que os corruptos tenham medo de ser punidos? Vote nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe. Lembre-se sempre de utilizar a hashtag LinkRecordNews ou envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. A gente espera a sua participação. Bom, enquanto você participa, a gente segue com outros destaques. 78 agentes da Força Tarefa que vai atuar nos presídios do Rio Grande do Norte chegaram ao estado na manhã de hoje. O foco da ação será o presídio de Alcaçuz, de onde 56 presos fugiram. O número foi divulgado após uma recontagem dos presos na operação de intervenção e retomada do controle da penitenciária, com a participação de PMs do Batalhão de Choque, do BOP e ainda de agentes penitenciários do Grupo de Operações Especiais. O governador Robson Faria afirmou que pretende desativar a prisão ainda este ano. A meta, então, é construir 3 novos presídios para abrigar os presos. A parede de contêineres colocada para separar os presos e as facções e a construção de um muro para, então, substituí-la vão custar R$ 794 mil ao Estado. A rebelião, que começou no último dia 14, deixou 26 mortos. Um morador de Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, foi rendido por 2 bandidos armados exatamente no momento em que estava passando uma viatura da Polícia Militar. Houve troca de tiros. O helicóptero da Record TV flagrou a movimentação intensa de policiais militares no início da manhã.
Várias viaturas foram deslocadas até a rua Barão de Antonina, no bairro do Jaguaré, zona oeste de São Paulo. Os PMs fizeram buscas na área. Assustados com o tiroteio, logo cedo, poucos moradores arriscaram sair de casa. Era por volta das 6 horas da manhã. Segundo testemunhas, um morador da região passava por aqui quando foi abordado por suspeitos armados que anunciaram um assalto. Uma viatura da Polícia Militar passava bem na hora pelo local e foi recebida a tiros pelos bandidos. Os bandidos estariam com uma arma calibre 12 e fugiram em direção a uma comunidade próxima. Ninguém ficou ferido. O caso foi registrado nesse distrito policial do bairro. Segundo denúncias, os assaltos têm sido constantes na Marginal Pinheiros, que dá acesso a Jaguaré. Os bandidos costumam abordar pedestres e motoristas durante os engarrafamentos. Na última terça-feira, a Record TV mostrou um caso dessa advogada. Ela estava parada no trânsito e foi surpreendida por um suspeito armado. Ele tentou abrir o veículo, como não conseguiu, efetuou disparos no vidro. Por sorte, o carro era blindado e a vítima não foi atingida. Essa é a 4ª vez que ela é alvo de criminosos. O que eu vi foi a moça sendo assaltada, saindo do carro em pânico, né? Ele recolhendo os pertences dela dentro do carro e vindo na minha direção, porque ele olhou em volta, assim como quem estivesse escolhendo a próxima vítima, tranquilamente, ele não estava com pressa. Só esta semana, testemunhas disseram que 2 pessoas foram mortas na região. A sensação de quem mora por aqui é de insegurança e impunidade. A violência parece não ter fim. Bandido é igual rato, como eu falei para você, em todo buraco se esconde. Nossa equipe teve acesso a uma área que estava isolada na galeria no centro de São Paulo, onde morreu a bailarina Janaína Onaga em uma queda ainda misteriosa. E a repórter Denise Odorici teve acesso a este local onde faleceu a bailarina. Vamos acompanhar na reportagem. Essas imagens mostram onde Janaína e o rapaz estavam na noite de sábado, pouco antes de ela cair. Eles passaram por essa grade branca que tinha um cadeado. Janaína atravessou este pequeno vão à direita e o rapaz deu a volta e pulou a grade. Veja que nas saídas do ar-condicionado ficaram pegadas, que segundo a polícia são compatíveis com os sapatos que a menina usava naquela noite. Depois eles desceram por uma escada de ferro até esta pequena laje, que não tem guarda-corpo, apenas uma pequena mureta de cerca de 30 centímetros. Foi dali que ela caiu até o terraço, logo abaixo, uma queda de 5 a 6 metros. Como Janaína caiu desta laje até a calçada da Avenida São Luís, ainda é um mistério. A polícia não divulga, por enquanto, o nome do rapaz investigado. Ele ainda vai ter que explicar alguns pontos que não estão claros. Hoje, o jovem passa por exame de corpo de delito, que vai averiguar se os ferimentos dele são compatíveis com a história que ele contou na delegacia. O rapaz de 23 anos diz que quebrou o braço e teve cortes na cabeça na tentativa de acessar o local em que Janaína estava caída. O jovem teria ficado desmaiado por quase meia hora. O ponto-chave, primeiro, se eles acessaram esse mezanino ou se ela caiu realmente do ponto A, onde estava na cobertura, para esse mezanino e depois ela caiu para a rua. E como se deram, principalmente, como se deram essas 2 quedas. Tanto a primeira, que ele disse que foi acidental, e a segunda que ele não viu, que quando ele falou que recobrou a consciência e subiu lá para ver, ele olhou para baixo e ela já não estava mais. Ele achou que alguém tinha resgatado a menina. Hoje serão ouvidos o pai e o primo de Janaína, além de seguranças da galeria que encontraram a menina no chão. E estudantes reclamam que não conseguem fazer inscrição no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A repórter Paula Abranches tem os detalhes. Olá, para quem acompanha o Link Record News, olha, a reclamação desses candidatos, desses alunos, é que eles não conseguem acessar a página do programa na internet. Pelas redes sociais, eles dizem que quando tentam acessar esse sistema, eles recebem uma mensagem dizendo que os dados estão incorretos. O Ministério da Educação informou que, apesar de todos os problemas, nenhum aluno ficará no prejuízo. O MEC também ressaltou que todos os problemas já estão sendo corrigidos. Lembrando que o prazo para se inscrever termina amanhã, 11h59 da noite. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Paula, pelos detalhes.
E a violência agravada pelos repetidos casos de assédio e a busca de novas oportunidades para driblar o desemprego ou ainda para reforçar o orçamento deram origem ao novo mercado de trabalho para o universo feminino. São os táxis exclusivos para mulheres. Seja como motorista ou como passageira, elas aprovam a novidade que já conta com uma considerável clientela, como mostra agora a repórter Elaine Cortes. Eu tô bem atrasada. Será que você consegue salvar? Ontem eu não passei na manicure. Tem um esmalte no carro pra me testar? Tem, pode ficar tranquila. Quem atende a chamada para uma corrida é uma loira elegante de quase 2 metros de altura, geralmente vestida com uma roupa que combine com o carro vermelho e a placa de estudo. Ela chegou. Denise embarca apressada, com muitas pendências para resolver pelo caminho, fora pintar as unhas. Me diz uma coisa, será que você tem um carregador? Porque o meu celular já tá acabando a bateria. É aqui que tá o esmalte, posso pegar já? Pega, por favor. E o papo começa. Como é que estão as crianças, Van? Já estão se adaptando na nova escola? Estão se adaptando, estão adorando. O trajeto parece mais curto quando a conversa é longa. Denise virou cliente assídua e não esconde a preferência. Uma coisa que é muito comum é você, muitas vezes, pegar um motorista mais grosseiro, mais bronco, às vezes até mal educado, né? E resolvi fazer a troca, sim, definitivamente. Existem alguns segredinhos. Às vezes a gente tá de baixa astral, ela resolve ajudar, sabe? E tem umas coisas, sim, impressionante, que ela, acho que entende um pouco quais são as nossas vaidades. Uma motorista com disposição para falar e bom senso para calar quando necessário. E foi exatamente assim, num dia de muita atenção, que surgiu um novo negócio, o transporte exclusivo para mulheres. Por que será que as passageiras estão preferindo tanto uma outra mulher ao volante? É isso que a gente vai descobrir agora. Olá! Tudo bem? Dia, tudo bem? Bom dia! Vamos descobrir todos os segredos, hein? Vamos! Eles ficam escondidos em caixinhas cor-de-rosa. Absorvente, lixinha de unha, tudo para maquiagem. Nós temos um kit de maquiagem básico, né? Olha só. Batom, lápis de olho, sombra, blush, batom vermelho, rosa, nude. E quem mais levaria uma mini caixa de costura no porta-luvas? Algumas passageiras estavam indo para a reunião e o botão saiu, né? E a gente deu uma paradinha para ela colocar, ela mesma colocou o botão, pregou rapidinho, chegou na reunião do jeito que deveria estar, com o botão no lugar. Happy Hour começa no carro. A partir das 20 horas a gente costuma dar uma cervejinha, né? Quem gosta. E que tal um golinho de café pela manhã? Uma garrafa térmica é a próxima novidade. Tudo que a Vanessa sempre quis enquanto era só passageira. Pegava táxi e não me sentia muito bem com um homem, né? Às vezes você quer conversar alguma coisa. E surgiu, na verdade, a empresa surgiu, eu tava com uma TPM terrível. E já estava pensando em trabalhar nesse ramo, né? De estar transportando outras mulheres. E surgiu. Surgiu a ideia. Surgiu a ideia. Surgiu de uma grande cólica. De uma grande cólica. Com 2 faculdades, pós-graduada, uma carreira muito versátil e sem emprego formal, foi o que bastou para encarar o desafio. Fui modelo algum tempo, fui policial civil no meu estado natal, que é em Minas. Sério? Pedi exoneração porque casei, pós-graduação e não conseguia trabalho, né? E eu achei um nicho ótimo, isso aqui tá dando muito certo. Para ela, é ganhar dinheiro fazendo novas amizades. Eu levar a filha que vai morar fora do país, aí a gente chora junto com a mãe, porque eu sou mãe. Mulheres de todas as idades, tantos pedidos que ela já divide o trabalho com mais 2 motoristas. E não perde a deixa para cativar mais uma possível cliente. Vou te dar o meu cartão. Do outro lado da cidade, Cristina, Letícia e Morgana. Cada uma com uma história, todas ex-passageiras, atuais taxistas. Imagine só uma dona de casa que nunca tinha dirigido, de repente pilotando nas ruas de São Paulo.
Ele decidiu tranquilamente que você deveria passar a dirigir. Isso. Mas ele pegava muito no seu pé? Demais. Muito, muito. Não faz assim. Eu tirei carta, ele falou, pronto, agora eu vou ensinar você a dirigir. E aí ele falou, esquece que você aprendeu, porque agora você vai aprender a dirigir. E aí é o que aconteceu. Comecei a seguir até a hora que ele falou, toma o táxi, é seu, e também. O taxista mais experiente que divide o carro com ela é o próprio marido. O orçamento da casa aumentou em 30% e já dá até para disputar os passageiros. Surpreendeu e te preocupou também? Ainda preocupa, porque é uma profissão arriscada. Te preocupa também? Você teve medo no início? Tive, bastante. Ainda mais assim, você pega aplicativo, você não sabe e quem vem. Elas estão vulneráveis, mas cada vez mais solicitadas. As mulheres dão preferência para a mulher. Letícia concorda plenamente. Eu prefiro ser motorista mulher, porque eu me sinto mais acolhida, elas são mais educadas, tem aquele estilo de mãe. Letícia já foi passageira de um motorista imprudente, um susto para nunca mais. E a gente não teve outra opção, porque ele era o próximo. Quem dirige para Letícia é Morgana, que sempre sonhou com a profissão, muito antes de virar moda. O problema era o marido. Então, por ciúme e também pela segurança, medo, né? Ele não aceitava. Diferentemente do marido de Cristina, o de Morgana precisou ser convencido. E acredite, ainda tem muita gente resistente com a ideia. Existe preconceito, sim. Já algumas pessoas, mulheres e homens também já não quiseram, né, pegar o táxi por eu ser motorista mulher. E também já sofri assédio, algumas vezes de homens, apesar da minha postura, mas isso existe sim. Motoristas autônomas ou credenciadas a um grupo que atende por telefone, mensagens ou aplicativo. Letícia faz parte de uma rede que pesquisou. De 36 mil passageiros entrevistados, mais da metade responderam que dariam preferência à motorista mulher. Essa rede começou com 500 motoristas e já triplicou o número de mulheres ao volante pelas ruas da capital paulista e também do Rio de Janeiro. E como é que é enfrentar esse trânsito caótico de uma cidade grande, sendo o chamado sexo frágil? É isso mesmo ou a mulher é forte? Ah, não, a mulher é forte. Olha, durante os dias, né, tem que ter muita paciência para enfrentar o trânsito, né? Eu sou uma pessoa calma, então eu tenho que enfrentar com muita paciência todas as situações adversas do dia. Então, e o controle emocional no trânsito? Sobe o vidro, a vida segue. Xinga baixinho. Xinga baixinho, guarda pra mim. Não demorou muito para ver na prática. Acabamos de tomar uma buzinada, é isso? Foi, dá uma pressadinha aqui atrás. Mas eu me sinto bem feliz. É o primeiro emprego da universitária. Sem conseguir estágio, dirigir foi a alternativa para pagar a faculdade. E ela trabalha, viu? Em torno de umas 20 corridas. Umas 20 corridas por dia. Isso significam quantas horas de trabalho? De 10 a 12 horas de trabalho por dia. Mulheres que assumiram literalmente a direção. Você pode passar experiências suas, daquilo que você já viu para outras pessoas e vice-versa. Muito bom, é gratificante. E ganharam muito mais do que um novo espaço no mercado. Confiança, acho que mais assim, sabe? Você, não, eu posso fazer, eu posso levar, eu posso... Sabe, eu gostei muito. Eu tô me dando bem. Muito bem, sucesso às mulheres nessa profissão, né? Nesse novo segmento aí. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir, presidente mexicano Enrique Peña Nieto cancela a reunião com o presidente americano Donald Trump, que estava agendada para a próxima terça-feira. O presidente dos Estados Unidos chega a Filadélfia para encontro com republicanos para definir as prioridades do governo. A gente mostra esses e outros destaques depois do intervalo. Até já. 3h28 no horário de Brasília. Link Record News de volta, agora com os destaques internacionais. Um trem partiu um caminhão ao meio num acidente em Utah, nos Estados Unidos.
As imagens mostram um caminhão de uma empresa de encomendas atravessando uma linha férrea, quando é atingido em cheio pelo trem de passageiros. A cancela da estrada estava aberta para a passagem de carros. As luzes e sons também não alertaram que o trem estava vindo. Apesar do impacto, os 2 passageiros do caminhão e as pessoas que estavam no trem tiveram ferimentos leves. O acidente aconteceu há 5 dias, mas só agora as imagens foram divulgadas. E um homem foi perseguido por policiais de uma rodovia da Califórnia, nos Estados Unidos. Tudo foi gravado por uma câmera. Policiais disseram que a perseguição começou depois de uma batida entre carros. O passageiro pulou do veículo e correu. Momentos depois, o motorista bateu num carro estacionado e fugiu a pé entre as casas. O homem foi preso. O presidente mexicano Enrique Peña Nieto cancela a reunião com o presidente americano Donald Trump, que estava agendada para a próxima terça-feira. O presidente dos Estados Unidos chega a Filadélfia para encontro com republicanos para definir prioridades do governo. Trump já cumpriu uma das principais promessas de campanha e ordena então a construção polêmica de um muro entre os Estados Unidos e o México. E para falar sobre isso, nós vamos ao vivo a Miami com a nossa repórter Tina Roma. Tina, os brasileiros que moram aí na Flórida estão preocupados com esses novos decretos assinados por Trump. Boa tarde para você. Oi, Tina. Boa tarde, Marcela, Lid. Boa tarde a todos vocês aí do Link Record News. Olha, os brasileiros que moram aqui legalmente não tem por que se preocupar. Agora, aqueles brasileiros que vieram para cá com visto de turista ou então com visto de estudante permaneceram no país de modo ilegal. Aliás, eu diria não só os brasileiros, todas aquelas pessoas ilegais de qualquer outro país. Essas pessoas, sim, começam a se preocupar cada vez mais com as medidas de Donald Trump. Ontem, ele assinou o decreto sobre o polêmico muro e também disse que não vai mais financiar aquelas cidades que protegem os imigrantes ilegais. Existem várias cidades assim, inclusive, aqui no estado da Flórida. O presidente americano está mesmo empenhado em cumprir todas as promessas feitas durante sua campanha eleitoral. E entre as prioridades está seu discurso mais polêmico: expulsar do país os imigrantes ilegais. Além de assinar uma ordem executiva para construir o mais rápido possível o muro separando Estados Unidos e México, Donald Trump também afirmou que o governo vai bloquear fundos federais para as chamadas cidades santuário, que protegem os imigrantes ilegais da deportação. Esses locais ignoram a lei federal e têm regras próprias. A polícia e os servidores municipais são proibidos de perguntar o status migratório das pessoas e não colaboram com as autoridades federais na detenção de imigrantes. São mais de 300 cidades santuário no país, incluindo grandes metrópoles como Nova York, Chicago e Los Angeles. Miami e Fort Lauderdale estão entre as cidades santuário da Flórida. Cerca de 11 milhões de imigrantes vivem irregularmente nos Estados Unidos, aproximadamente 1 milhão na Flórida, de acordo com uma recente pesquisa não partidária. Donald Trump diz que tomou estas medidas porque a imigração está fora de controle nos Estados Unidos e a entrada de criminosos ameaça a segurança do país. Durante discurso na Casa Branca, o presidente falou: acabo de assinar 2 ordens executivas que vão salvar milhares de vidas, milhões de empregos e bilhões de dólares. Nos próximos dias, outras medidas relacionadas à imigração devem ser anunciadas. Apesar de estar na lista de Departamento de Segurança Nacional, o prefeito Carlos Gimenez afirma que Miami não é uma cidade santuário. Enquanto isso, os prefeitos de Los Angeles e Nova York vieram afirmar o que eles já falaram no ano passado, que não concordam com Donald Trump, vão inclusive agir a respeito desses decretos assinados ontem e que vão continuar protegendo todos os seus moradores, inclusive os ilegais. Lide, Marcela. Que queda de braço aí realmente forte, hein? Para os próximos dias, próximos meses. Afinal, nenhum imigrante está ilegal nessa condição, certamente por vontade própria. Ninguém sai da sua terra natal em busca de uma condição melhor, né? Se realmente não houvesse a necessidade. Então é difícil também, né? Esse processo todo, estamos lidando com vidas, não, Tina?
É verdade, muitas pessoas com famílias, com crianças, todos bastante preocupados, principalmente aqui na Flórida. Nós temos a Califórnia, nós temos a Flórida, Nova York. São estados que realmente recebem imigrantes, não só do Brasil, do mundo inteiro. Muitos realmente, como você disse, por algum motivo vieram para cá na tentativa de uma melhor vida e muitos com crianças. Então, nesse momento, muitos estão preocupados como vai ficar essa situação nos próximos meses. Tá certo, Tina. Obrigada, então. Até a semana que vem. Um ótimo final de semana para você. Até lá. Bom trabalho por aí, Tina. Bom, ainda sobre os destaques, falando agora sobre a ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela permanece sedada e com a pressão intracraniana controlada, de acordo com um boletim médico divulgado hoje pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela está internada desde terça-feira após ter sofrido um AVC. Não há informações se Lula está no hospital com a esposa. E agora, caos no maior pronto-socorro público de Minas Gerais. São problemas de infraestrutura que atingem diretamente os pacientes. Os vazamentos tomam conta, inclusive, do hospital. E até um escorpião foi encontrado na sala de urgência. Uma funcionária foi picada. A água pinga do teto, que cedeu. E não é uma goteira provocada pela chuva, mas por um vazamento no sistema hidráulico. Baldes são usados para amenizar o alagamento. A imagem foi registrada no refeitório de funcionários do maior pronto-socorro do estado. Na sala de urgência, outra cena chama a atenção. Um escorpião é encontrado bem perto de onde está o paciente. Eu estava descansando, aí eu senti uma coisa doendo perto do meu pescoço. Aí eu fui olhando com a lanterna do celular e era um escorpião. Para pedir melhorias, trabalhadores decidiram cruzar os braços. O movimento de greve começou no dia 1º de outubro por questões salariais. Mas o estopim foi no dia 23 de dezembro, quando suspenderam a alimentação dos acompanhantes. Desde então, o João 23 tem funcionado em escala mínima de funcionários. A mãe de Franciliana foi internada no local no início da semana por causa de uma fratura no ombro. Para ela, a suspensão da alimentação para acompanhantes se tornou o menor dos problemas. Um lugar que você procura um copo para a pessoa beber água e até mesmo para tomar medicamento. Se não tem, o que mais que você vai esperar? Em nota, o Hospital João 23 confirmou a ocorrência do vazamento e informou que já foi providenciada a compra de materiais para reparos. Ainda segundo a unidade hospitalar, o local não precisou ser interditado e já foi higienizado. O Hospital João 23 informou que segue todas as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para fornecer refeições aos acompanhantes de pacientes. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Três horas e 40 minutos, Link Record News de volta. De volta com a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser. Oi, Débora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lígia, boa tarde, Marcela. Olha, o nosso querido casal Brad Pitt e Angelina Jolie, que sempre rendem muitas histórias, principalmente depois do divórcio, agora temos mais uma. Parece que o Brad Pitt, ele voltou à casa onde ele morou com a Angelina. Era uma casa que ele comprou antes, inclusive, do casamento. E ele pretende fazer no quintal um parquinho, um grande playground para reconquistar os filhos. Acho que a gente tem essa história, vamos dar uma olhadinha aí. Que a gente tem os detalhes dessa história. Está travando uma nova guerra para reconquistar o amor de seus filhos. O ator está construindo uma casa de diversão. Brad já colocou um enorme trampolim no quintal da mansão que morava com a ex-mulher. A residência foi comprada por ele antes de Brad e Angelina começarem a namorar. No terreno de trás, Brad quer fazer um parque. Enquanto isso, amigos e familiares da atriz pedem para ela parar com o desejo de destruir o ex-marido. Ninguém entende por que Angelina ficou com tanto ódio dele.
Pois é, né? Eu lembrei daquela casa do Michael Jackson, que ele tinha ele tinha um parque de diversões. Eu acho que o Brad vai se inspirar ali na casa e fazer... agora, eu não sei, né? Não sei se é exatamente assim que a gente reconquista os filhos, mas de qualquer forma... Eu acho que pode ser um primeiro passo. O problema é que, assim, se realmente acontece essa história da Angelina ter uma raiva exacerbada dele... Ela talvez passe isso para as crianças. E como as crianças têm mais contato com ela, é aquela história da alienação parental, né? Que acontece em muitos casos. E aí é difícil realmente para o outro parceiro, para o pai, no caso, conseguir se defender, já que as crianças passam um tempo aí ele maior vai usar uma arma que é irresistível para qualquer criança, que é um parquinho. É uma forma de reatar os laços, mas a gente não sabe quais são os motivos, de fato, que acabaram na separação, por que ela teria tanta raiva dele. Chegou-se a falar também que ele teria agredido, mais velho, não foi confirmado. Então, realmente é complicado. E aí, então, ele, numa tentativa de se aproximar dos filhos, né? Vamos ver se vai dar certo, vai fazer lá um trampolim, um parquinho, uma tirolesa, vamos ver no que dá, Porque no fundo mesmo a gente sabe que o que reconquista os filhos é carinho, é amor, é atenção. É atenção, né? Mas vamos aguardar, né? Falar em carinho, a gente tem aí uma irmã que é puro amor, não só pelo irmão dela, mas por ela mesma, que é a Rafaela Santos, é a irmã do Neymar. Ela fez uma tatuagem nova dela mesma no braço. Olha só. Ela já tinha feito uma do Neymar há algum tempo atrás, ela fez na parte interna do braço, ela fez uma tatuagem do Neymar. E aí hoje, porque é lógico que essa imagem, essa tatuagem que ela fez dela, causou o maior rebuliço nas redes sociais, todo mundo comentando, né? Muito amor próprio. Aí hoje ela explicou que ela tinha falado com a mãe, que ela tinha vontade de fazer uma imagem de uma mulher e a mãe não gostou da ideia. Ela falou que ela ia fazer um rosto qualquer. E como a mãe dela não gostou da ideia, ela resolveu fazer o próprio rosto. Aí a mãe não contestaria, né? Aí a mãe não poderia falar nada. Então a mãe não ficou chateada, ela conseguiu a tatuagem de uma mulher no braço, mas é dela mesma. A gente realmente, as reações a essa tatuagem da Rafaela foram hilárias, porque as pessoas, né? A pessoa precisa realmente ter, né, uma autoestima inabalável. Muito grande para conseguir. Realmente fazer o rosto dela, era só utilizar do irmão e puxar os cabelos, porque eles são muito parecidos. E ela tem na parte interna do braço, ela tem o Neymar, né, os olhos do Neymar, e agora ela tem ela mesma. Engraçado que ela usa uma bandana ali, né? Não, os olhos estão verdes ali? Mas ela tem, né, ou não? Ela tem os olhos claros, eu não sei se eles são... verdes, né? Claros. São tão claros, né? Porque a gente tem, inclusive, uma galeria no R7, para quem quiser checar e dar uma olhada, dos antes e depois da Rafaela, desde antes da fama do irmão até agora. Eu diria que ela já mudou bastante. Não, ela se transformou, né? Uma das brincadeiras que rolaram aí nas redes sociais foi que ela fez a tatuagem dela mesma para ela não esquecer como ela era, se ela ia mudar mais, entendeu? Que o pessoal não perdoa, né? Vocês sabem como é. Então, rolou essa brincadeira, essa piada. E chama atenção mesmo, né? O porquê da bandana? Por quê, né? A bandana no rosto. Ela tinha falado que ela queria fazer uma mulher com um leão e tal, mas no fim... Ela estava confusa. Enfim, ela fez ela mesma e fica aí Fica a dica para quem tem muita autoestima e é possível, né? Você faz uma homenagem a si mesmo. Por que não, né? Pois é, né? Mas repercutiu tanto a ponto dela mesma explicar por que ela queria porque assim, o tatuador dela postou a imagem. E aí ela veio a público explicar, né, por que ela tinha feito essa tatuagem. Porque as pessoas realmente acharam um pouco estranho, demais, né? Um pouco de amor próprio em excesso, vamos dizer assim. Mas tá explicado, foi a mãe que pediu, falou, se ela quisesse realmente fazer um rosto de uma mulher, não era para ser de uma mulher qualquer. Então, ela fez a dela mesma. Bom, que os bastidores das celebridades continuem transbordando excesso de amor próprio, né? A gente torce por isso, se realmente a máxima for essa, Pois fica uma boa lição aí para todo mundo. Legal, Débora. Obrigada, viu? Até amanhã. Você volta aí com mais destaques das celebridades e dos artistas. Até amanhã. Obrigada, gente. Uma boa tarde a todos. Até amanhã, Débora. Bom, vamos agora conversar com a Daiane Bombarda sobre os destaques do universo pop. Pois é, e para quem curte as adaptações dos videogames para o cinema, tem uma super estreia hoje. Oi, Daiane, conta então mais pra gente dessa história.
E aí, pessoal, tudo bem? Hoje tem uma super estreia no cinema, principalmente para quem gosta de ação. E claro, tem também mais lançamentos, então vem com a gente! Você já sabe o que vai fazer nesse fim de semana? Se ainda não sabe, se liga nessa dica. Hoje tem a estreia no cinema de Resident Evil 6, o capítulo final. Pra quem curte filme cheio de aventura, terror e muito zumbi, nada melhor que acompanhar Mila Jovovich como Alice em mais uma história dessa franquia. A trama principal envolve a protagonista e os aliados dela, que tem de enfrentar o vilão Albert Wesker. Além disso, toda a equipe vai ter que voltar para o lugar onde tudo começou, Raccoon City, com o objetivo de parar a corporação Umbrella, responsável pelos experimentos com vírus nas pessoas. O filme continua a partir das consequências de Resident Evil 5, a Retribuição, lançado lá em 2012. One way or another, our world is coming to an end. Por falar no novo longa de Resident Evil, você aí de casa, sabia que os filmes são inspirados nos games? Pois é, e tem jogo que acabou de sair. Nessa semana foi lançado o jogo Resident Evil 7, Biohazard. O game se passa numa cidade fictícia dos Estados Unidos, onde Ethan Winter, que é o protagonista, procura sua esposa que desapareceu. Com muito mais terror e sobrevivência, o game foge das ações dos filmes. Você pode jogar no PlayStation 4, Xbox One e no computador, e custa R$ 249. Como a gente já falou aqui, Injustice 2 chega em maio nas versões para Xbox One e Play 4. A novidade agora é que também vai sair uma história em quadrinho baseada no game. E o que se sabe até agora é que a história vai partir dos acontecimentos do primeiro Injustice, que também virou HQ até a chegada na mais recente aventura. Apesar do Batman ser o ponto principal da trama, vários personagens vão marcar presença. Os fãs podem se animar, reviravoltas incríveis vão acontecer. E fique atento, aqui no Brasil as histórias em quadrinhos são distribuídas pela Panini. Vamos falar de série? Logo menos tem o retorno de The Walking Dead, um dos mais famosos seriados do mundo. Yes. Since you're in the club now. E para celebrar o retorno da 7ª temporada, que acontece no dia 12 de fevereiro, a Fox divulgou um clipe. Nele é possível ver Rick, xerife que se torna um dos líderes dos sobreviventes e uma pessoa que valoriza os princípios éticos e morais, preparando uma resistência contra Negan, que comanda os Salvadores, outro grupo com gente que escapou da mordida dos zumbis. Porém, por conta do temperamento, Negan se torna um vilão bastante ameaçador. A série é baseada na história em quadrinhos, escrita por Robert Kirkman, que mostra a vida nos Estados Unidos pós-apocalíptico. Aqui no Brasil é possível acompanhar The Walking Dead pela Fox e também pela Netflix. E você, é fã ou já ouviu falar do cantor norte-americano John Mayer? Tem novidade dele na área. Depois de ficar 3 anos sem lançar nenhuma música, John liberou a primeira parte do novo álbum The Search for Everything. São 3 inéditas: Moving On and Getting Over, Changing, I am not done changing, out on the run, changing. e War Gonna Live for Having Me. A great big bang and dinosaurs, fiery rain and meteors. No fim do ano passado, ele já havia divulgado o single Love on the Weekend. It's a Friday, we finally made it. I can't believe I get to see your face. You were working. Ficou
curioso para ouvir as novas canções? Elas já estão disponíveis no Spotify e no YouTube. Esses foram os nossos destaques. Na semana que vem eu volto com muito mais. Te espero! Legal, Daiane. Obrigada pelas dicas. Com essas dicas, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, especialistas alertam: deixar o celular embaixo do travesseiro é um hábito perigoso que pode causar até explosões. A gente mostra já já. 3 horas e 57 minutos, pelo horário brasileiro de verão, estamos de volta com o Link Record News. De volta com um alerta importante, viu? Para você que não consegue largar do celular, deixar o celular embaixo do travesseiro é um hábito perigoso que pode, inclusive, causar até explosões, né? Um adolescente da cidade gaúcha de Gravataí teve uma das mãos queimadas depois de dormir com o aparelho. João mesmo já tinha ouvido histórias de incidentes envolvendo aparelho celular, mas só acreditou que era verdade quando aconteceu com ele. Dormiu com o celular do lado do travesseiro. No outro dia, acordou com uma dor estranha na mão. A mão estava com uma vermelhidão, um pouco inchada, né? A princípio nós não demos muita importância. Eu tinha achado que tinha sido algum inseto, alguma coisa do tipo que tinha me picado durante a noite. Mostrei para meus pais, a gente só aplicou protetor solar. No outro dia, durante a noite, já começou a levantar as bolhas e começou a ficar com as marcas um pouco mais fortes na mão. Com a mão cheia de bolhas, os pais levaram o jovem de 18 anos até a emergência de um hospital. Lá ele recebeu tratamento para queimadura e também uma lição. O doutor me explicou que tem aumentado muito o número de casos, né? E que isso tem sido bem corriqueiro ultimamente. O que aconteceu com o João não é inédito. Aliás, é cada vez mais comum a pessoas que, como ele, não deixam o celular nem na hora de dormir, o que é totalmente condenado por especialistas em eletrônica. É que quando o aparelho fica abafado por um isolante térmico, nesse caso o travesseiro, o calor não pode se propagar. Em casos extremos, pode causar até explosões. Foi muita sorte da minha parte ter sido só uma queimadura na mão, né? Poderia ter pegado fogo e incendiado o travesseiro, o meu rosto, né? Bom, valeu o alerta então. Momento de interatividade. Hoje perguntamos ao longo das 2 edições do Link Record News sobre os desdobramentos da Operação Eficiência, um braço da Lava Jato que foi deflagrado hoje e que tem como alvo principal a prisão do empresário Eike Batista. Ele está em Nova York, disse por meio do seu advogado que vai se entregar assim que retornar, mas não tem data para que isso aconteça. Diante disso, perguntamos se você acha que a prisão de grandes empresários faz com que os corruptos tenham medo de ser punidos. Você pode votar, participar com a sua opinião. Também chegou a hora de conhecer o resultado oficial da enquete do dia. Neste momento, vamos ver, então, 35% responderam sim, enquanto 65% acham que não. Agradecemos as mensagens, aos votos, lembrando que todo dia um tema diferente é abordado, tema para ser refletido, aguardando a sua participação, o seu voto aqui no Link Record News. E você vai conhecer agora uma história de 5 refugiados do Congo que vivem aqui em São Paulo. Eles formaram uma banda chamada Os Escolhidos. Leonardo, de 22 anos. Moanda, de 27. Denangobi, 18 anos. Idras, de 22. E Eric, de 31 anos. 5 jovens que vieram do Congo com destino ao Brasil, em busca de uma vida melhor. Mas a saudade da família parece um obstáculo impossível de ser vencido. Minha mãe, meu irmãozinho. Estou conseguindo ver a minha família. Eu fico com saudade. A minha família está lá, meu pai, minha mãe. Falta de uma coisa. O Eric chegou há menos de 6 meses e ainda não fala português. Na língua do seu país, o francês, ele diz que escolheu o Brasil porque tinha amigos aqui, mas que sente muita saudade das pessoas que deixou no Congo.
vieram do Congo, mas não se conheciam. Aqui no Brasil, eles resolveram se juntar depois que descobriram uma paixão em comum, a música. Se encontrou repentinamente e decidiu criar, tipo, fazer algo que relembra da nossa cultura, para não esquecer dos hábitos que a gente tinha lá de cantar e tal. A música não tem fronteira, não tem universo. Mesmo você não conhecendo o idioma, mesmo você não conhecendo a língua que o cara tá a tocar, mas só com o som da guitarra já transmite uma mensagem. A gente sente isso quando a gente começa a cantar, as pessoas querem ouvir o que a gente vai transmitir para eles. Não existe nenhum ser humano que vai falar que não gosta de música. Pode ser que ele gosta de um certo estilo ou gosta do estilo, mas de música em geral, ele gosta. Os escolhidos estão em estúdio para gravar um CD. O Wilker é o responsável por todo esse trabalho aqui. Dá para definir o que é que eles cantam? Olha, eles têm muito esse lance da música do Congo, assim, mas é muito pop, assim, a mistura você reconhece, não? Às vezes a gente brinca aqui no estúdio, a gente fala que eles parecem, às vezes lembram aqueles coros do Rei Leão. Porque eles têm vários vocalistas, assim, é um pessoal bem bacana. Mas é pop, assim, é muito pop, assim, é um negócio que se o brasileiro ouve, ele reconhece. Contagia. E contagia, já dá vontade de sair dançando, assim, um negócio bem dançante. Então chegou a hora da gente conhecer um pouco dessa música que eu tenho certeza vai contagiar o Brasil. Olha só, sucesso para eles, né? E assim, então, a gente encerra essa edição do Link Record News. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. A gente se encontra de segunda a sexta, sempre em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Continue participando pelas redes sociais. Fique agora com o Zap e até amanhã. Record News, informação para você crescer. Tchau. Até já.